Você entendeu o que aconteceu ontem na luta entre Henry Cejudo e Song Yadong? Eu acredito que muita gente ficou sem entender o que estava acontecendo, porque foi utilizada uma regra bem rara de acontecer no UFC, de acontecer no MMA, que é a tal da decisão técnica. Muita gente na arena, inclusive, ficou sem entender por que a luta foi interrompida tão cedo, por que tudo aquilo estava acontecendo. Acredito que agora muita gente também está sem entender e é por isso que eu quero esclarecer para vocês o que é que aconteceu na luta principal entre Henry Cejudo e Song Yadong e também vamos comentar sobre o restante do card. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar do combate em si. E, pelo visto, a idade tá finalmente batendo no Henry Cejudo. Aqui a gente viu o Triple C, medalhista olímpico de wrestling, já deixando de utilizar tanto assim a sua grande especialidade. E é bem notório que os wrestlers, quando vão ficando mais velhos, eles deixam de utilizar tanto assim a luta agarrada. Pode ser lesão, algum problema físico, não querer cansar tanto, mas se você parar pra pensar, é até bem comum wrestlers mais velhos deixarem essa especialidade de lado. Lembram do Yoel Romero, que mal utilizava suas quedas, quando utilizava não seguia controle no chão? Daniel Cormier, que simplesmente deixou isso de lado nas duas últimas lutas contra Stipe Miocic, e agora o Henry Cejudo. Não tô dizendo que ele esqueceu de vez o wrestling, só que não tava tão eficiente, tão efetivo quanto antigamente. Na luta em pé, o Cejudo ainda tava quebrando um galho, acertou bons golpes diretos assim no nariz do Song Yadong que machucaram, mas no geral a velocidade, o vigor físico do Song Yadong estavam se sobressaindo. As poucas investidas de queda, o chinês também conseguiu defender e aos poucos parecia que ele estava construindo a sua vitória. Cejudo ainda estava na luta, mas dava pra ver que o Yadong estava crescendo, estava numa crescente e cada vez mais parecia que ele ia ter a vantagem. Mas aí chegamos no polêmico terceiro round, que já começou com uma falta, com um golpe na região genital do Henry Cejudo, golpe acidental. O Yadong não quis desferir esse golpe, principalmente porque ele estava vencendo a luta, não queria interromper esse bom momento. Mas aí logo depois teve a grande polêmica da noite, que foi quando o Song Yadong meteu 2 dedos nos olhos, aliás, do Henry Cejudo. Falta que pegou bem feio no Cejudo, tanto que ele fez uma coisa que é raríssima. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto isso acontecendo recentemente. Pra quem não sabe, quando um lutador recebe uma falta, seja um chute na genital ou um dedo no olho, ele tem até 5 minutos de pausa pra se recuperar. E assim, é bem raro você ver um lutador utilizando todos esses 5 minutos pra se recuperar. Geralmente, eles voltam no primeiro, segundo ou no máximo terceiro minuto. Só que aí, pela primeira vez em muito tempo, a gente viu o Henry Cejudo utilizando todos os 5 minutos antes de voltar pra luta. Por quê? Porque a dedada no olho foi séria. O Cejudo não estava enxergando direito. E aí passou os 5 minutos, ele voltou pra luta, pro restante do terceiro round, e a gente viu que ele estava basicamente no modo sobrevivência, estava evitando qualquer tipo de contato com Song Yadong. E aí acabou o terceiro round e foi revelado por quê. Mesmo depois daqueles 5 minutos, o Henry Cejudo não estava enxergando direito. Ele falou pro próprio corner que estava vendo Yadong borrado. E se um lutador, principalmente do calibre do Henry Cejudo, tá falando abertamente que não consegue enxergar, principalmente com um médico do lado, é porque ele não quer mais continuar essa luta, não tem como mais continuar essa luta. Só que aí vem o pulo do gato, porque esse era um combate de 5 rounds. E existe uma regra no MMA que, se uma luta é interrompida por uma falta, depois de já ter transcorrido mais da metade do tempo estabelecido, no caso são 5 rounds e já tinham passado 3, mais da metade, então o procedimento é partir para uma decisão técnica, que é julgar a luta até aquele ponto. Foi isso que aconteceu, Henry Cejudo disse que não poderia mais continuar, a luta foi interrompida e assim partiram para a decisão técnica. Foram para as papeletas dos juízes até aquele terceiro round. E nas papeletas dos juízes, Song Yadong venceu Henry Cejudo. 2 juízes marcaram 2-1 pro chinês e o outro marcou 3-0. Mas não para por aí, porque tem uma série de detalhes que a gente precisa prestar atenção. A primeira é, se o Henry Cejudo não tivesse voltado daquela pausa de 5 minutos, se ele tivesse ficado no terceiro round, a luta seria um no contest, uma luta sem resultado. Ou seja, Cejudo não amargaria a terceira derrota seguida. E outro detalhe também é que, mesmo depois de ter cometido 2 faltas no mesmo round, Song Yadong não perdeu nenhum ponto. E, pela papeleta dos juízes,
já que dois marcaram 29-28 e o outro marcou 30-27, se o Song Yadong tivesse perdido um ponto, a luta seria um empate majoritário. Dois juízes marcando 28-28 e o outro marcando 29-27. De todos os possíveis desfechos que essa noite poderia ter, Henry Cejudo teve o pior, amargando a terceira derrota seguida. E mais uma vez isso abre um velho debate sobre a questão de deduzir um ponto, a atuação dos árbitros quando acontece uma falta desse tipo. Existem árbitros que são mais rígidos, por exemplo, já na segunda dedada no olho, na segunda falta, já tiram um ponto, só que a grande maioria deixa uma, duas, até três vezes sem nenhum tipo de punição. Se os lutadores soubessem que já na primeira dedada no olho, no primeiro chute no meio das pernas, eles tivessem a consciência que já poderiam perder um ponto, podendo perder um round por 10-8 ou empatar um round 9-9, eu tenho absoluta certeza que eles teriam o dobro, o triplo da atenção. E mais, aqueles que usam de má fé também não utilizariam mais isso. Porque não se enganem, muitos lutadores usam o dedo no olho, o chute no meio das pernas para poder ganhar tempo, para poder paralisar a luta. Eu senti isso, por exemplo, na luta do Bobby Green contra o Tony Ferguson. O Ferguson tinha acabado de dar um knockdown no Bobby Green e logo depois o Green meteu o dedo no olho do Ferguson, dando tempo para ele se recuperar do knockdown. E adivinha, ele não foi punido. Então acho que mais uma vez isso precisa ser estudado. Se a questão das luvas não foi resolvida, tentaram criar uma luva nova e não deu certo, que pelo menos os árbitros sejam mais rígidos. Tirem um ponto na primeira ou até na segunda dedada. Tenho certeza que as faltas vão diminuir e muito, porque ninguém quer perder ponto. Sobre os dois, Song Yadong se recupera então da derrota para o Petr Yan. Tô sentindo uma boa evolução do chinês, ele pode ser inclusive a maior promessa do país nessa categoria. E já o Henry Cejudo, ele pediu uma revanche, né? Na verdade os dois concordaram em fazer uma revanche. Dana White já cortou essa ideia, disse que não tem pretensão nenhuma. E eu meio que concordo com o Dana White, assim, deixa pra lá, esquece essa história de revanche. Aquela luta já não tava boa pro Cejudo, dava claramente pra ver que ele tava perdendo. Já amargou uma derrota, então pra que arriscar amargar a quarta derrota seguida, a segunda pro mesmo cara? Segue em frente. Vai tentar casar uma luta mais, assim, que combine mais com o momento do Cejudo. Na minha opinião, o melhor casamento agora pro Cejudo e até pra outra pessoa é o José Aldo. É interessante pros dois, são dois caras em fase final de carreira, veteranos, são mais velhos do que a maioria da categoria. Acho que é uma luta bem mais interessante pro Cejudo e também pro Aldo do que o Cejudo ir atrás de uma revanche com o Song Yadong. Continuando o restante do card, grande vitória do Jean Silva logo no primeiro round. Mais uma vez, assim como tinha o Mark Hunt que derrubava e já andava pra trás, o Jean Silva é o contrário. Ele derruba, zoa e aí faz um emote e depois continua o nocaute. Eu achei que ele foi bem inteligente na entrevista pós-luta, ele pedindo o Bryce Mitchell. Assim, ele não pediu um cara bem ranqueado, ele não pediu um cara próximo do título, ele pediu um cara que tava muito em alta e que muita gente tava com ódio, com muita vontade de ver ele perder. Vocês sabem o porquê, já fez vídeo a respeito do Bryce Mitchell. Então acho que o timing foi muito bom. Ter mirado no Bryce Mitchell. A questão é, o Mitchell já vem de uma vitória contra um desranqueado, que foi o Kron Gracie. Será que ele vai aceitar outro na sequência? A menos que, até lá, o Jean Silva consiga entrar no ranking do peso pena. Ainda assim, acho que foi uma sacada genial do brasileiro. Anthony Hernandez batendo Brendan Allen pela segunda vez. Realmente bateu na trave o Brendan Allen, que vinha de uma fase muito boa antes de ser derrotado pro Nassourdine Imavov. E mais uma vez de olho no Anthony Hernandez, que pode ser um cara muito chato nessa divisão. Ele e o seu cardio infinito, quando começar a fazer mais lutas de 5 rounds, podem apostar que esse cara vai ser um baita problema pra qualquer um. E Rob Font, que deu uma canonizada no Jean Matsumoto. Pois é, o veterano, um dos mais velhos da divisão dos galos, mostrou que ainda tem lenha pra queimar e simplesmente destruiu a nossa pule nesse sábado, pelo menos no UFC. Ah, vale ressaltar que eu só errei essa luta de todos os meus palpites no UFC. E no boxe também só errei um, tá vendo? A maldição do Carlos já tá diminuindo. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.